Olá meninas, meninos, bom dia. Bom, hoje eu tô aqui para ensinar uma peça para vocês. Uma peça bem bacana, rentável, fácil de fazer e que vai vender bem, tanto no Natal, no começo do ano, das aulas e para você presentear seus amigos, sua família. Mas antes de começarmos essa aula, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Durante toda essa semana passada, depois que eu fui no programa Mulher.com, eu recebi várias mensagens de carinho, várias mensagens de pessoas que saíram da depressão assistindo minhas aulas, que estão fazendo as peças e que estão vendendo. Então, assim, meninas, eu quero dizer pra vocês que nada na vida é fácil. Tudo o que eu consegui, e que pra mim, por mais que seja pequeno, é muito grande. Tudo que eu consegui, eu corri atrás, eu lutei. Eu não sabia nem costurar, eu sabia há 3 anos atrás mexer numa máquina de costura. E hoje eu digo que eu alcancei muita coisa na minha vida. E isso tudo, eu corri atrás. Eu lutei, eu nunca fiz cursos, então eu sempre procurei estudar. Então eu assisto todos os tipos de vídeos que você imagina, assisto do início ao fim. Porque lá no meio daquele vídeo pode ter uma dica bem legal pra vocês. Então não espere nada de ninguém. Não espere que a pessoa só dê a mão. Algumas podem te dar as costas. Você não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Então não exija nada de ninguém. Corra atrás dos seus objetivos. Lute, sonhe, não deixe de sonhar. Tudo que a gente sonha, tudo que a gente deseja, a gente pode alcançar. Mas em primeiro lugar, tenha um Deus. Tá? Eu não consegui nada sozinha. Tudo que eu consegui foi um dom que Deus me deu. Então Ele me deu forças para lutar. Quem olha para mim não imagina que há uns 2 meses atrás eu estava de cama, não tinha forças para levantar, não tinha ânimo para viver, desanimada, triste e sozinha. Mas o Deus que está lá em cima, Ele nos dá forças para lutar. Então Ele me deu forças para levantar e seguir a minha vida. E hoje eu estou aqui trazendo essa aula super bacana para vocês. Tá? Eu vou mostrar pra vocês a peça. Ó, é essa peça aqui. Ele é um mistojinho marcador de página. Olha, ele tem um elastiquinho aqui, um elástico, tá? Que vai marcar a tua página. E você vai ter um mistojinhos. Um mistojinho pra você carregar caneta, lápis, marcador de páginas, uma borracha, tá? Então é uma peça bem prática e bem rentável. E ela sai barata pra você estar fazendo. Aí você tira ela aqui, nós vamos ter um estojinho, ou elástico, um estojinho marcador de páginas. Eu espero que vocês gostem da aula, ela é bem simples, mas tem umas diquinhas bem legais. O que nós vamos precisar para montar esta peça? Nós vamos precisar de retângulos, de quadrados na verdade, ó. Nós vamos recortar um quadradinho de 20 por 20 no nosso tecido principal, na nossa manta resinada. Aqui eu tô usando a R2. Quem quiser pode usar a R1, pode usar um feltro, tá? Alguma coisa para dar uma estrutura. Como ela é uma pecinha bem básica, não precisa ser nada assim que deixe ela muito durinha, tá? Então eu tô usando a R2 e também vou recortar 20 por 20 do meu tecido de forro. Vou precisar também de 25 centímetros do nosso zíper. Eu corto sempre maior, pessoal, porque a gente tem que colocar o cursor, então é necessário a gente ter uma folguinha de zíper. Então eu tô recortando aqui 25 centímetros de zíper. E aqui também do nosso elástico, esse elástico aqui, ele tem mais ou menos 1 centímetro. Aquele elástico colorido que a gente usa muito em máscara de dormir, tá? Você encontra em qualquer lugar, em várias cores. E ele é bem bacana para trabalhar. Então, 25 centímetros do nosso elástico colorido. Vou precisar também de cursor, tá? Esse aqui é o cursor do zíper, um cursor. E a sua etiquetinha, tá? É interessante a gente deixar a nossa marca na peça. Principalmente se você é de uma cidade turística, se você vai vender para turistas. Então é interessante você ter ali a cidade que você é, tá? Para na hora que a pessoa for presentear, ter o local que a pessoa comprou, tá bom? Então, uma etiquetinha. Para iniciar a peça, o que nós vamos fazer? Olha, eu vou colocar o meu tecido
principal sobre a minha manta. Eu espero que esteja dando pra ver certinho a peça. Pessoal, é a primeira vez que eu faço um vídeo sozinha, então eu não sei como tá saindo aí pra vocês, mas eu espero que esteja dando pra visualizar bem a peça que a gente tá fazendo. Então eu vou pegar o meu tecido principal e vou colocar ele sobre a minha manta resinada, tá? Vou dar uma ajeitadinha, vou no ferro, passo, tá? Porque a R2 ela tem colinha dos dois lados, então você vai poder passar o ferro e ela vai aderir. Então eu vou colocar e vou observar uma coisa. O que que eu tenho que notar aqui na minha peça? Se o meu desenho ele tem um sentido. Se vocês notarem aqui, ó, o meu desenho ele tem um sentido reto aqui. Então você vai ter que colocar o zíper nessas duas laterais aqui. Ok? Espero que esteja dando pra ver certinho. Então, nós vamos colocar um zíper daqui e o outro daqui. Se você colocar na parte de cima, quando você fechar o seu estojinho, olha o que vai acontecer. A estampa vai ficar no sentido contrário. Então, observem isso. Se não tiver sentido, você pode colocar em qualquer lado, porque cada lado mede 20. Então, não tem problema o sentido do zíper. Mas se o seu tecido, se a sua estampa, ela tiver um sentido, não deixe de notar isso para o seu estojinho não ficar torto, tá? Então, olha, no caso aqui, meus passarinhos, ele tem um sentido, eu vou colocar o zíper nessas duas laterais, ok? Então, eu vou colocar aqui bem certinho. E vou pegar o meu zíper e vou colocar aqui nessa lateral. Quem quiser pode alfinetar, tá bom? Eu não vou alfinetar aqui, porque eu já tenho um pouquinho de prática. Mas se você não tem prática, você alfineta em casa para sair bem retinho. Aqui é ponto reto, tá? Vou colocar, pessoal, a minha agulha toda para a esquerda, tá? Então, eu vou chegar ela pertinho do meu... Desse ladinho mais alto aqui do zíper, que você vai sentir. Então, olha, o meu calcador vai ficar bem encostadinho. Por que que eu não uso o calcador de zíper, tá? Eu não uso, pessoal, porque pra mim aquele calcador é mais pra zíper invisível, é mais pra você usar numa roupa que tem que ficar bem escondidinho o zíper. Se você arrastar, se você colocar a sua agulha bem pra esquerda, vai dar um ajuste certinho e vai ficar bacana o teu zíper. Olha, se vocês notarem aqui, ó, vai ficar bem certinho. E outra, quando você abrir e fechar, o forro às vezes pode grudar se você usar aquele calcador. Não tô falando que não pode usar. Se você tem, se você gosta, pode usar. Eu não uso porque eu tenho esse gosto, tá? Eu acho mais prático também não ter que ficar trocando de zíper toda hora. Vou ligar aqui. Vou dar no começo, eu dou um retrocesso. E vou fazer minha costurinha. O retrocesso também no final. Bom, olha, meninas, já coloquei o zíper de um lado. Agora eu vou abrir aqui o zíper. Ó, tô destacando o zíper e vou colocar ele aqui neste outro lado. Tá? Quando tiver passadinho, ele vai ficar bem certinho. Aqui eu não passei, mas vai ficar certinho também. E vou aqui do outro lado e vou passar novamente outra costura. Ó, abaixo a agulha, dou um retrocesso no início. Eu sempre gosto de dar esse retrocesso. E retrocesso no final. Vou cortar a linha. Ó. Então, eu fiquei com o zíper colocado dos dois lados. Simples até aqui, ok? O que que nós vamos fazer agora? Nesse momento, olha, você pode dobrar ele, ó, esse vai ser o formato que vai ficar o seu estojinho. Você pode colocar a sua etiqueta, que é na parte de baixo, bem pertinho do zíper, tá? Então, a gente já vai adiantar essa parte. Vou pegar a minha etiqueta, ela é de dobrar o meio, tá? Então, eu já vou colocar ela aqui no cantinho. Já já eu mostro pra vocês. Ó, só uma costurinha de segurança, só pra ela já ficar presa, tá? Ó, coloquei a minha etiquetinha, passei uma costurinha, ela já ficou presa. Então, já tem essa garantia, já que eu não vou esquecer a etiqueta. Porque, normalmente, se você deixar, às vezes, pro final, a gente acaba esquecendo a etiqueta. E a gente não pode esquecer dela. Vou pegar o meu forro e vou colocar direito do forro sobre o direito da nossa peça, tá?
Como ele tem as mesmas medidas, olha, ele vai ficar bem certinho. Se você quiser, você pode alfinetar aqui antes de ir pra máquina. Eu tô fazendo sem alfinete, porque eu já tenho um pouquinho de prática. Então eu não uso tanto alfinete, até porque eu me machuco todo. Ó, meninas, eu tô segurando aqui atrás pra dar firmeza, mas eu não tô puxando, tá? Se você puxar, o ponto vai ficar muito largo. Então não force a tua máquina, tá? Bom, meninas, deu um probleminha no vídeo, mas a gente já corrigiu e vamos continuar a peça. Bom, então depois que nós passamos aquelas duas costuras para prender o zíper, a gente vai virar ela pro direito, tá? Virei para o direito, vou passar uma costurinha dos dois lados, rebatendo a costura, tá? Então, vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha desse outro lado. Rebati a costura, eu vou fazer a dobra do nosso estojinho para podermos colocar o cursor. Então, olha, eu vou dobrar o estojinho dessa forma, tá? Vou colocar o cursor aqui na parte de cima, tá? Então, vou deixar os meus passarinhos no sentido certinho e vou colocar o cursor aqui nessa parte de cima, tá bom? Ó, então, vou colocar a peça certinha, vou cortar aqui um pedaço do zíper para ele ficar retinho, pra hora que eu colocar ele não entortar a minha peça. Então, cortei aqui e vou pegar o meu cursor e vou colocar ele aqui. Pra quem tem dificuldade em colocar o cursor, pode usar aquele zíper que já vem com o cursorzinho, tá? Esse daqui vinha, mas eu gosto de tirar o cursor. Ó. Meninas, vou passar uma vez o cursor pra fechar todinho e vou passar ele aqui novamente, tá? Por que eu faço isso? Eu quero deixar o cursor aqui no meio da peça. Quero deixar as duas laterais, essa pontinha e essa aqui fechadinha, tá? Então, por isso, eu vou passar ele aqui novamente. Bom, deixei o meu cursor aqui no meio. Agora, eu vou costurar o meu elástico nessa pontinha aqui. Então, eu vou pregar o meu elástico aqui nessa ponta e nessa outra pontinha aqui. Tá? Eu vou prender ele. Para eu prender ele, eu vou abaixar, olha, a parte de trás, tá? Eu vou passar a costura em cima somente do zíper, tá? Dobro aqui a parte de trás e vou passar a costura. Já que eu mostro pra vocês como que fica. Faço uma costurinha com retrocesso pra ficar bem presinho. Passei uma costurinha aqui, prendi o meu zíper. Vou fazer o mesmo processo aqui na parte de baixo, tá bom? Eu deixo ele 5 centímetros maior, que é pra ele poder entrar no livro, né? Então, olha, dobrei atrás e vou passar uma costurinha aqui. Então, meninas, ó, o nosso elástico ficou preso no estojinho. Vou recortar o excesso aqui de zíper dos dois lados. Vou ver se a minha peça tá bem retinha. Se não tiver, eu corto, dou uma ajeitadinha nela. Ficou pronto aqui, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar ela pro lado do avesso, tá? Mas antes de eu virar pro lado do avesso, eu vou achar o meio do meu estojinho. Então, eu vou ajeitar o forro aqui dentro, tá? E vou achar o meio, ó. Ajeitei. A partir do zíper aqui, eu vou encontrar o meio deste outro lado. Deixo o zíper bem centralizadinho aqui e encontro o meio deste lado. Vou fazer o mesmo processo deste outro lado. Vou ajeitar o forro lá dentro da peça, porque ele não pode ficar torto. E vou encontrar o meio aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou virar a peça pro direito, tá? Então, eu vou fazer assim.
Quer dizer, vou virar ela pro avesso. Ó, vou puxar o forro. Olha só. Então, eu separei a manta com tecido principal e o forro pro outro lado, tá? Ambos está marcado o meio. O que que eu vou fazer? Eu vou centralizar o meu estojinho aqui, ó. O zíper, tá? O meio do zíper no meio da peça que nós marcamos. Achei o meio aqui, vou colocar o meio do meu forro também. Olha só. Então, achei o meio certinho. O que que eu vou fazer aqui, meninas? Eu vou passar uma costura no início aqui, somente no início, tá? Este lado aqui é o lado que eu não tenho a etiqueta, tá? O lado da etiqueta tá aqui. Então, nós vamos fechar ele depois. Este lado aqui, ó, é o lado que não está a etiqueta, é o lado da parte superior do nosso estúdio. Então, olha, eu centralizei tudo. Se vocês quiserem, pode prender com um alfinete para segurar. Eu vou passar uma costura bem no início. Ó, vou mostrar deste lado. Passei somente aqui no início. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar uma abertura nessa lateral do zíper para eu virar a minha peça, certo? Então, aqui, olha, eu vou levantar o meu forro, vou deixar o meu forrinho levantado e vou continuar a minha costura aqui dentro, tá bom? Ó, coloco bem, eu vou colocar a agulha bem no local onde a gente parou aquela costura. Dou um retrocesso e vou continuar. A minha costura, meninas, eu vou passar um pouquinho só depois do zíper, tá? Então, é um espacinho somente que eu vou deixar sem costurar o forro, que é pra eu poder virar a peça. Vou colocar o forro aqui direitinho, tá bom? E vou continuar a costura aqui deste lado. Vou deixar um espaço sem costura, tá bom? Olha só como ficou. Então, eu deixei, ó, essa parte do meio aqui do forro sem costura. Porque se eu não deixar, eu vou ter que rasgar aqui o tecido, cortar. Quando eu for fazer a emenda, a pessoa abre o estojinho, vai ver aquela costura no meio. Aqui a costura vai ficar invisível. Ninguém vai ver por onde você virou a peça, tá? Agora, do outro lado, vou também centralizar o meio do zíper com o meio do meu estojinho e o meio do forro, tá? Então, olha, todas as partes centralizadinhas. Vou passar uma costura reta, fechando este lado. Então, um retrocesso no início e no final da peça. Então, nós passamos a costura dos dois lados. Agora, nós vamos virar a peça, ó, por essa abertura, tá? A gente deixa o zíper um pouquinho aberto, pra ficar mais fácil de virar a peça. Coloquei os dois dedos, eu vou virar a minha peça agora só por aquela aberturinha pequenininha que nós deixamos. Já virei. É super simples. Não precisa deixar uma abertura gigante não, tá? Uma aberturinha pequenininha já dá pra você virar a peça. Eu vou virar ela pro lado do avesso. Vou ajeitar os 4 cantinhos do estojo, que é pra ele ficar bem certinho. Você já ajeita pra ele ficar bonitinho. Agora, meninas, vai ficar essa abertura, tá? O que que você faz? Você vai dobrar aqui o forro pra dentro um pouquinho e vai puxar ele, olha, o forro pra cima, aqui, vai colocar ele em cima do zíper. Isso daqui você pode fechar com pontinhos invisíveis à mão. Mas é um estojinho, você não vai nem notar a costura que você vai fazer por dentro, tá? Então, eu vou fazer essa costura na máquina mesmo. Olha, você vai dobrar e vai passar aqui por cima do zíper. Então, você vai tampar aquela costura que você fez, tá? E eu vou passar uma costura agora fechando essa abertura. Lembrando, quem quiser pode fechar com pontos invisíveis à mão.
Eu não acho que tenha necessidade. Então eu fecho a máquina mesmo. Ó, cortar a linha aqui. Olha, meninas, não sei se vai dar pra focar bem, pra vocês verem, mas eu passei uma costurinha na máquina e ficou perfeito. Agora a gente vai virar o estojinho pra direita. Ajeita todos os cantinhos. E vou fechar o meu estojinho. E ele está pronto. Viu como é prático, rápido e fácil de fazer? Eu tô super feliz por trazer ele, porque eu sei que é uma peça que vocês vão vender bastante. Vocês podem vender ele, uma média assim de preço, de 15 a 20 reais, tá? Nesse daqui eu usei uma estampinha digital, então fica super fofo. Aí vocês vão colocar o preço que vocês acharem que vai ficar bacana dependendo da região, tá? Mas de 15 a 20 reais tá um preço super bacana pra se vender, principalmente em feiras e bazares. Então, meninas, olha, nós temos o nosso estojinho e o elástico aqui atrás. Bom, meninas, se vocês gostaram da aula, curta. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, fique por dentro sempre das novidades. Qualquer dúvida, entrem no meu Facebook, Ateliê Reitor. E é isso. Eu sou Regina Heitor, trago essa peça bem bacana pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.